boa noite, bem-vindos. Vou chamar aqui a Patrícia. Oi, Tudo bom? tudo bem, Patrícia? Bem-vinda aqui no nosso espaço. Obrigada, Su- obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Super honrada de você ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto que é tão importante, né? Que é a nutrição e principalmente nos aspectos que a gente trabalha, que é a saúde da mulher. Eu sei que muita gente desconhece o trabalho maravilhoso da nutrição, né? Eu sou super fã. E era um curso que eu já Uhum. pensei em fazer, sabe? Assim, sabe na faculdade? Ah, eu vou para nutrição, eu vou para fisioterapia. A gente fica na dúvida, né? A gente que é da área da saúde, às vezes tem vontade, né, de pular um pouquinho e abrir um pouco o leque, né, para estudar. Eu tive até na graduação um semestre de disciplina de nutrição. Porque na Uhum. minha época tinha um foco muito grande na parte desportiva. Eu peguei a época que o Newton Petroni, que era o filé, estava no auge. Então tinha um foco muito grande da parte esportiva. Mas a saúde da mulher é algo que assim é fundamental. Então, Patrícia, eu vou É. pedir para assim, eu acho que todo mundo te conhece, sabe? Quem não Isso da conhece, quarentena acabou aproximando, né? Assim, é, a gente abriu aí tanta gente, né? Um canal de comunicação e a é gente verdade. colocou o rosto, né? Eu usava menos a rede social, eu conseguia fazer post, mas isso das lives aproximou muito a nutrição até, né? Dos fisioterapeutas, até dos Perfeito. próprios médicos, que às vezes não tinham noção de como a nutrição podia atuar nessa área. É verdade. A gente, a live deu essa pra gente essa janela enorme, né? De conhecer melhor o trabalho do outro profissional. E eu vou pedir só para você se apresentar para as pessoas que estão chegando aqui agora, né? Tem gente que diz que Aham. não conhecia, mas é um momento ótimo para você conhecer um trabalho tão importante. Fala um pouquinho do teu trabalho e quem é você para gente, Patrícia, por favor. Então, eu me chamo Patrícia Rodrigues, sou nutricionista. Minha primeira formação foi gastronomia, então eu comecei com 17 anos na área da culinária, sempre apaixonada por alimentos. Quando eu me formei, eu não fiquei na área da. Eu era, na verdade, eu fazia bolos confeitados, né? Nada saudável. Foi então que eu resolvi fazer nutrição. Também pensando na esportiva, porque era esse auge da nutrição esportiva quando eu comecei a faculdade. No fim, eu me formei e fui trabalhar em consultório. A grande demanda da nutrição hoje é sempre o emagrecimento e a estética. Acho que todo mundo chega no consultório da nutricionista com esse foco, mas qualquer paciente sempre tem outras demandas, né? Então, é uma queixa do estômago, é uma queixa de um intestino que não funciona. E como a estética basicamente 90% eram mulheres que me procuravam, eu senti essa necessidade do cuidado e do estudo da nutrição para esse órgão todo reprodutor, né? Então, estudar síndrome do ovário policístico, estudar fertilidade, estudar endometriose. Na época a gente não tinha muitos cursos, então foi um pouco autodidata, assim, de pegar artigos e ver o que a gente tinha, o que falava. Poucos tinham de nutrientes, então eu estudava muito mais o início da doença, quais eram os mediadores que aconteciam e que desregulavam tudo isso. E hoje a gente tem alguns cursos já que a gente faz para se especializar e se aprofundar. Mas eu acho que eu construí muito isso, assim, né, ao longo desses anos, sozinha, sabe, Márcia? Eu sei. Curiosa. Então, assim, não tem artigo. Eu lembro que eu falava com a doutora Natália Gama, eu falava assim, lá em 2003, eu falava assim, Natália, a gente não tem artigo de nutrição na vulvodinha, mas calma aí, ó, acontece isso. Eu penso que pode. A gente começou a desenhar algumas possibilidades que estão sendo publicadas hoje, né? Então, assim, como é bacana a gente criar essa construção junto, né? De médicos, de fisioterapeutas, essa discussão do caso clínico. Porque às vezes o que a gente tem na ciência, a gente às vezes funciona na prática, às vezes não funciona, e a gente tem outras ideias que podem estar acontecendo e a gente faz testes, e esses Exato. testes funcionam, é incrível, né, Márcia? É Então verdade. foi assim que eu comecei na área da saúde da mulher. Acho que foi pela demanda mesmo, enxergar essa mulher de uma outra maneira, né? Não só pensando no quilo que ela queria perder, mas na saúde em geral dela. Isso que você está falando é muito verdadeiro mesmo. Primeiro que
a própria saúde da mulher, ela sempre foi subestudada, né? A saúde sexual, então, é completamente abolida da ciência, assim, como se a mulher fosse um apêndice da sexualidade masculina. E a gente não tinha muito estudo prazer, orgasmo, isso nem era estudo, né? E essa parte das disfunções, agora que a gente também mergulha com mais credibilidade científica. Eu desativei um pouquinho os comentários só para as pessoas poderem te ver. E eu gosto que as pessoas perguntem, porque eu sei que nutrição tem muita pergunta, né? E principalmente desse foco, porque as minhas pacientes, a maioria delas, tem nutricionista. Assim, você pergunta, e você tem um acompanhamento nutricional? Vê isso com a sua nutricionista. A maioria delas não sabe a importância da nutrição no trabalho que a gente faz do tratamento. E aí eu acho que esse foco, esse olhar, de olhar para o corpo da mulher, não apenas num corpo que tem que ter um shape bonito, magro, ou estereotipado de alguma forma, mas você olhar o bem-estar, a saúde geral dela, relacionado com esse aspecto de como é que ela melhora a sexualidade dela, como é que cuida dessa parte tão importante, né? Porque a gente que é da área, a gente sabe o quanto é sofrido para a mulher que tem uma vulvodínia, que tem uma endometriose, que tem um ovário policístico, candidíase de repetição. Então, eu falo assim, olha, não dá para tratar candidíase sem nutrição. Não tem como, eu acho que é entender isso assim, de um aspecto muito importante. Até qualquer outro tipo de micose. Às vezes alguém me relata, minha mãe micose na unha, eu falei, mãe, você tem que mudar o que você come, sabe? Você tem que ser nutricionista, porque senão não vai curar esse fungo aí, não. É engraçado, né? A nutrição sempre foi vista em cortar carboidrato, nessas restrições estéticas. Quando o paciente chega de primeira vez no consultório, Márcia, eu falo assim para ele, a gente precisa de oxigênio para o corpo funcionar, eu preciso de água e eu preciso de nutriente. É isso que faz a gente funcionar bem. Quando falta um desses, o carro começa a pifar. Então, a nutrição hoje, até pelo olhar dos médicos, tem sido mais valorizada, porque os desequilíbrios, né? Quando eu trato, por exemplo, tirando a saúde da mulher, eu pego uma psoríase, que eu trabalho com dermatologistas, né? O quanto o poder da nutrição cura e entra em remissão essas placas, essas feridas da psoríase. Então, a gente reflete no nosso corpo intoxicação, excessos, deficiências. Então, até uma micose na unha, que às vezes você trata ali, vai na manicure, vai na podóloga, vai no dermatologista, coloca, pinga algum remedinho na unha, é algo que está errado dentro do corpo, né? Então, está crescendo fungo demais. E esse fungo tem um fundo alimentar, né? Tem um fundo de alteração de flora intestinal, que também é importante avaliar. Então, a nutrição hoje ela tem esse olhar muito mais integrativo e amplo. Eu falo que hoje o peso, ele reflete assim, a ponta do iceberg. Por trás dele existem muitos problemas e muitos desequilíbrios que estão acontecendo. É verdade. E aí a gente se apaixona, né? Por isso que a nutrição tem sido assim, apaixonante, né? Tá todo mundo apaixonado pela nutrição. É verdade. Na tá nutrição super em alta. Eu sempre amei. Eu sempre foi um curso que eu fiquei na dúvida, assim, ai meu Deus, será que eu estou indo para o caminho certo? Porque eu amo o movimento, eu amo o que eu faço, mas eu sempre gostei dessa conexão que tem aquilo que a gente ingere com aquilo que a gente é. Inclusive da forma como a gente ingere, né? No meu trabalho tem muito disso. Assim, para fisioterapia, a nutrição sempre foi um aspecto fundamental. Seja ele para você conseguir um reforço muscular, seja para você conseguir mobilidade, até porque a gente precisa de hidratação adequada dos tecidos, a gente precisa de um equilíbrio que a pessoa não faça retenção. Então, a gente sempre se preocupa com o que o nosso paciente está ingerindo. E se ele tem algum acompanhamento. Isso é muito importante. Na nossa queixa clínica, eu vou fazer uma queixa, falar como mulher, né? Eu já tive uma experiência na minha vida de ter candidíase de repetição, por conta do esporte que eu pratico. Corro, verão, logo você imagina, verão, Rio de Janeiro, 60 graus no asfalto de manhã, você sai para correr. Super umedece, né? A roupa transpira. E aí, a cada treino de fim de semana é um ciclo de repetir a candidíase. E aí, na época, isso
acho que 2009, 2010, quando estava correndo bem mais, eu, com a nutricionista, tive que ajustar uma dieta interessante, importante e longa. Queria que você falasse para a gente um pouco como é que é esse trabalho na candidíase de repetição. Aí eu vou até ativar os comentários aqui, porque, gente, Pode, se vocês têm pode ativar. candidíase aí, se vocês conhecem alguém, podem aproveitar a Patrícia aqui. Então, Márcia, a candidíase, ele é um fungo, né? A Candida albicans. Ela é normal do nosso ambiente. Então, a gente tem fungo, a gente tem vírus, a gente tem bactérias. Ela costuma crescer quando esse ambiente ele está bagunçado. Então, agora na quarentena, por exemplo, eu tenho atendido muitas mulheres com candidíase. Por quê? Principalmente pelo estresse, queda do sistema imunológico. Ou pacientes que fizeram alguma amidalite, por exemplo, tiveram que usar antibiótico agora no início da quarentena, né? Por alguma questão respiratória. Sim. E o pós-antibiótico tem dado candidíase. Por quê? Esse antibiótico, ele mata bactérias em todo o corpo, né? Então, a gente derruba as bactérias ruins que estavam causando a doença, essa é a intenção do medicamento, mas ao mesmo tempo a gente está matando bactérias que protegiam. Então a gente deixa em desequilíbrio esse microbioma. Então, pós-uso de corticoide, pós-uso de antibióticos, a gente costuma ter eventos de cândida. Eu estou com uma paciente que está tratando a infecção urinária de repetição. Agora que ela curou a infecção urinária, veio a cândida, porque ela usou tantos antibióticos diferentes, né, num ciclo aí de quase 2 meses, que alterou essa flora intestinal que sustentava o sistema imunológico dela. Então a gente precisa tentar avaliar essa mulher, né? Da onde está vindo? Por que esse fungo está crescendo? Será que é pelo uso de medicamento? Será que é pela deficiência de nutrientes? Às vezes ela está com uma anemia, a ferritina está baixa, o ferro é importante para o sistema imunológico. Será que ela está com uma dosagem de vitamina D baixa? A vitamina D também é importante para o sistema imune, né? Eu preciso avaliar nos exames dela se o zinco está baixo. O zinco às vezes está muito baixo em mulher. Por quê? A pílula, ela aumenta o cobre. A pílula anticoncepcional, a gente tem aumento nos níveis de cobre. E existe uma reação química que quanto mais alto está o cobre, a gente gasta mais zinco, a gente consome o zinco. Então, mulheres que usam anticoncepcional, às vezes sobe o cobre, eu queimo o meu zinco junto, cai sistema imune, eu faço infecções de repetição. Então, olha como é importante a gente estar com os exames em dia, né? Não é para sair suplementando zinco, porque nada em excesso faz bem, mas olha como é importante entender essa mulher, quem é, qual é o ambiente. Ontem eu atendi uma paciente também, que mora fora, e ela está desde os 17 anos com infecção por candidíase, ela tem 35. Nossa. Então ela está ali 18 anos brigando com fungo. Nesse tempo todo ela só fez remédios, tanto oral quanto a pomada vaginal. Em nenhum momento ela cuidou, ela reparou, ela está tentando matar o fungo. Aí ela mata por um tempo, daqui a pouco o fungo, o ambiente já tá ruim mesmo, né? Então esse fungo volta a se multiplicar, ela dá comida para fungo, porque a alimentação dela era muito ruim, e esse fungo cresce de novo. Era uma moça que usava muito sabonete, né? Que é bactericida. Então eu sempre falo isso para as minhas pacientes, eu e a ginecologista. Então a vagina, ela precisa de bactérias para proteger, para o equilíbrio do pH. Então, a gente também causa uma desbiose vaginal, que é a alteração dessa flora, quando eu estou usando um sabonete íntimo, que é bactericida. A gente tem mania de comprar tudo bactericida, né? A gente acha que isso salva a vida. E essa teoria do excesso da higiene que está adoecendo a gente, né? Querer esterilizar tudo. Agora a gente está numa situação atípica, mas eu estou falando antes do Covid, né? Então, assim, vagina não é para ser estéril, ali é um ambiente com bactérias, e é para ter bactérias, né, boas. Então, avaliar o uso do sabonete, avaliar essa questão da roupa úmida, né, profissionais que trabalham, né, que dão aula de natação, que são atletas, a gente percebe aumento da infecção por fungo por um ambiente muito favorável, né, às vezes botam um absorvente na calcinha que abafa, deixa quentinho. Horrível,
Isso é um ato horrível da mulher. Então, assim, a gente sempre avalia as causas. Eu tento excluir elas, que são as que a gente consegue, né? Tipo, o OB, ou se não, essa questão da roupa úmida. E a gente tenta trabalhar sempre recuperando o status de saúde dela. Então, a gente às vezes faz uma suplementação para essa mulher, tentar trabalhar. Tem fitoterápicos hoje que são riquíssimos contra o fungo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o óleo de coco que entra lá, a gente consegue fazer a suplementação dele. A gente tem o pau d'arco, eu tenho como usar boswellia. Então, dentro dessa manipulação da fitoterapia, eu falo que ela tem uma eficácia de limpar o fungo, ela varre o fungo, e ela melhora o ambiente para não acontecer uma reinfecção nessa mulher. Eu preciso avaliar os exames dela e às vezes a gente faz algum polivitamínico para sistema imunológico, que eu acho que vale a pena. Mas a autossuplementação, né, tentar fazer tudo isso sozinha, Márcia, às vezes não dá certo. Essa mulher compra uma vitamina C na farmácia e fala assim, eu tô tomando um produto, Redoxon zinco, né, que é vitamina C com zinco, e não tô ficando boa. Porque é muito mais amplo, né? Então, assim, como que tá o intestino? Tá cuidando dele? Tá fazendo cocô? Não tá fazendo cocô? Né? Como que tá o restante das vitaminas no seu corpo? O cobre tá alto, o zinco tá baixo? Então, assim, vamos ver de um modo geral, porque senão eu tenho o alvo é muito amplo para eu olhar nela. Com relação à alimentação, a gente vai sempre ver mulheres com alto consumo de carboidrato, que é pão, macarrão, bolinho no café da tarde, açúcar, farinha branca e açúcar, sempre junto. E isso é muito normal do fungo. O fungo, ele gera uma necessidade de comer açúcar. Então, essa mulher que às vezes era muito do salgado, quando ela tá com infecção por Candida albicans, né, pela candidíase, ela fala assim, Patrícia, agora, de repente, eu mudei do sal e fui pro doce. E eu não tô entendendo, eu tô preocupada que eu estou diabética. Ela não tá diabética. É o fungo pedindo comida para ele ser feliz, né? Isso vai virando um vício. E a cândida, ela também pode dar outros sintomas, que são sintomas sistêmicos, não só na vagina. Então, geralmente, essa mulher com candidíase, às vezes ela fala assim, Patrícia, eu tenho tido mais enxaqueca, que eu não tinha. Mas eu fui no neurologista, eu tô tomando uma Novalgina e tá tudo bem. Eu acho que deve ser da TPM. Não, é do fungo. O fungo da enxaqueca, o fungo dá dores musculares, então eu posso começar a achar que eu tô, às vezes, até com uma fibromialgia. Eu tinha uma paciente, assim, com muita enxaqueca, candidíase vaginal e um diagnóstico de fibromialgia. Quando a gente corrigiu a cândida dela, assim, de 5 anos, a gente sumiu tudo. Ela falou assim, Patrícia, mas não tinha fibromialgia? Eu falei assim, não, era tudo sintoma de toxina de fungo. Então, o fungo, ele repercute em outras áreas do nosso corpo, Márcia. Por isso que eu acho que é super importante. E esse tratamento só com remédio, sem a visão da nutrição, ele vai botando a gente numa bolha. Eu falo que é varrer para debaixo do tapete. O fluconazol vai lá, varre para debaixo do tapete, tira o sintoma, mas assim, o ambiente que estava estragado continua estragado. Então, daqui a pouco volta. E a gente vai fazendo resistência ao medicamento. Exatamente. Então, ela não vê mais resultado. Ela fala, já tô botando a pomada, não fico boa nunca. E não vai ficar. Não vai ficar. É verdade. A gente vê muito isso no consultório, que o paciente tem a queixa da candidíase de repetição. A própria flacidez vaginal, quando a mulher tem a entrada de ar na vagina, né, favorece com que você mate as bactérias presentes no canal vaginal e favoreça a proliferação de fungo. E aí você vê bem essa queixa do paciente com a queixa do fungo, com a queixa do açúcar, né? Com a questão da dor muscular generalizada, que lembra esse aspecto da fibromialgia. Isso é muito claro para a gente que vê, olha a pessoa com a clínica. Como um todo, com a clínica. Eu já vou pegar as perguntas que jogaram aqui para a gente sair. E dando Pode fazer. Disso, tá? Alguém perguntou quando você comentou do sabonete íntimo, né? Que eu também tenho muitas ressalvas com o uso do sabonete íntimo. E aí a do jeitinho perguntou se então não é bom utilizar o sabonete íntimo. Então, a gente não indica, assim, esses bactericidas, né? Então, a gente também não, lá no consultório também não.
Não, um sabonetinho neutro, um sabonete de glicerina, né? Depende do caso da mulher, mas esses sabonetes neutros. E outra coisa que a gente veio na moda uns anos atrás, Márcia, foi o lenço umedecido. Quantas mulheres não usavam aquilo, né? Aquilo umedece a vagina, aquilo tem cheiro, geralmente tem cheirinhos, né? Tipo, então é um lencinho que ele é bactericida com cheiro, que às vezes a mulher tem alguma reação alérgica, inflama a vulva. Então, assim, é papel higiênico, é lavar com sabonete neutro, não fazer ducha, né? Que a gente pede para não fazer também. Exato. Então, um cuidado básico. A gente não precisa ficar inventando muito produto moderno, não, né? Eu falo assim, faz o básico que você sai ganhando. Eu já peguei muita paciente com uso de lenço umedecido e até paciente com líquen e usando o lenço umedecido direto. E o excesso de uso em criança. Então, você pega qualquer atlas de dermatologia pediátrica, você vai ver o mal que o lenço umedecido faz na pediatria. Né? E como sabe, aí a gente tem lesões na vulva em pediatria que causadas pelo uso do lenço umedecido. Até agora já saíram até alguns lenços umedecidos sem álcool, que tinha álcool na composição mais assim, antiga, por conta de causar lesão. E a maioria dos pediatras não deixa nem utilizar até os primeiros 6 meses, só um SOS. Então, você imagina a gente também ficando usando isso como hábito de higiene. Né? A gente sabe que isso não é Esse pocket, né, que a gente andava na bolsa, então é super negativo, eu também não indico. Lá no consultório a gente não indica e a gente já tem aquele olhar meio do nosso trabalho, muita coisa com vulvodínia, e a gente sempre pede para tirar propileno glicol e outros compostos que tenha nos sabonetes. Às vezes tem uns sabonetes veganos que são ótimos, então eu também adoro a linha vegana. Eu acho que é a linha que a gente chama de clean label, né? Que nos Estados Exato. Unidos está super em alta, assim, sabonetes, desodorantes, shampoos, eles são todos sem química, né? Então isso é ótimo para nossa saúde. A gente vai no Whole Foods e fica louca, né? Fica louca. Então, tentar optar por essa linha mais natural, né? Se tiver na cidade delas, assim, essas lojas que são veganas, né, de produtos de higiene, eles são bem interessantes. Isso, também eu sempre gosto muito de trabalhar dessa forma, porque esse excesso de química e de industrialização, não só na nutrição, mas também naquilo que a gente usa de forma tópica, acaba fazendo muito mais dano, principalmente numa mucosa que é tão delicada, que é da mucosa da região íntima. Alguém perguntou pra gente sobre o uso do protetor diário e o que você acha. Bom, a gente também não indica, né? Tanto aquele protetor de calcinha, quanto ficar usando muito OB, essa mulher que tem candidíase, porque tudo isso, você imagina, 4 horas ali, né? Suando, transpirando, o Rio de Janeiro é muito quente. Lugarzinho quente, com fungo que já quer vencer a batalha, ele vai crescer. Então, tentar evitar usar um coletor na menstruação, acho que seria a melhor opção, né? E não usar no dia a dia, usar uma calcinhazinha de algodão, né? E aí a gente não usa protetor na calcinha, não. Eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes esse detalhe, porque tem gente que usa protetor diário o dia inteiro, todos os dias. E a gente está aqui discutindo aspectos de limpeza, de higiene, né? Que tem muito a ver com a ausência de uma sexualidade positiva. Porque você acaba embutindo na nossa cabeça que a gente é suja, né? Se você fica naquela coisa de que eu tenho que usar um protetor, de que eu tenho que usar um produto para deixar minha vulva cheirosa, né? Um lenço para limpá-la o tempo todo, um sabonete para desbacterizar ela. É que eu sou suja? Qual é a realidade que eu tenho com a minha sexualidade? Eu sempre tenho muito essa conversa no consultório. E a Cândida também, eu falo bastante sobre depilação, né, Márcia? Então, assim, às vezes essa questão da depilação, a gente faz a cera, né? Isso é tão... às vezes a gente não sabe a procedência desse material. A depilação completa, né? Eu falo pelo, tem lugares que a gente precisa de pelo, às vezes, como proteção, né? Verdade. Então, às vezes, essa remoção total. Então, talvez seja a hora dela dar uma pausa um pouco, né? E tratar como um todo. Exatamente, Na síndrome do ovário policístico, Patrícia, a gente tem uma questão que muitas vezes a mulher precisa da utilização de hormônios para controlar tudo isso. E aí eu percebo lá na minha experiência clínica que algumas mulheres têm algumas descompensações de inchaço. Dá para trabalhar isso melhor na nutrição? Como é que dá para fazer essa modulação?
A gente trabalha assim, ó. Primeiro a gente pode, se a mulher tiver em uso de pílula, né, de anticoncepcional, a gente pode trabalhar com os efeitos colaterais do medicamento. Então eu posso trabalhar com chás que são diuréticos, se a queixa dela for edema, né, ficar com as pernas inchadas. Se ela tem dor de cabeça, às vezes a gente tenta trabalhar também com nutrientes que vão ajudar, magnésio, B6, ajuda bastante na dor de cabeça. E além de trabalhar nesse conceito do efeito colateral, Márcia, é trabalhar no início, na causa dessa doença. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico, ela é uma desregulação endócrino-metabólica, né? Então, assim, tem muito a ver com sobrepeso, com obesidade. Geralmente a gente tem aumento nos níveis de insulina. Então, quando atendo meninas com ovário policístico, a gente vai avaliar a glicose, insulina e os índices ROMA, né, que é o ROMA beta e o ROMA IR no sangue. Geralmente ela tem uma resistência insulínica. Então, o aumento no consumo dos carboidratos, de novo, a gente cai no açúcar e na farinha, eles fazem aumentar a liberação de glicemia. Para cada glicose, a gente precisa um transportador, que é a insulina. Então, a gente também aumenta essa demanda de insulina. E os estudos mostram que existe uma resistência no ovário. Então, a gente faz uma resistência insulínica ovariana. Isso aumenta os radicais livres no ovário. A gente aumenta perfil inflamatório. E começa a gerar, né, o aumento dos cistos. Então, assim, além de trabalhar junto com a ginecologista para diminuir esses efeitos colaterais da pílula, por que eu não vou tentar ajudar essa mulher a reverter esse quadro que é metabólico? É como se fosse uma diabetes tipo 2, que eu falo que a gente escolhe ter, né? Não é diabetes tipo 1, que às vezes a gente nasceu com aquela questão genética. Então, o ovário policístico, a gente consegue trabalhar isso dentro do estilo de vida. Então, ela precisa sair do sedentarismo, ela tem que fazer atividade física, porque quando eu mexo, eu movimento, eu melhoro os receptores de insulina, eu diminuo o estresse oxidativo, a formação de radicais livres, a gente desinflama esse ovário, né? A gente melhora toda a parte metabólica. Então, às vezes ela repete um exame, ela fala assim, Patrícia, melhorou, nesse aqui não apareceu mais nada, né? Então, assim, manter o peso, controlar bastante essa alimentação. Geralmente mulheres com ovário policísticos, elas consomem poucas fibras, né? Elas não têm o hábito de comer salada, legumes, frutas. Então são meninas muito seletivas que comem arroz, feijão, bife, batata frita. E não dá pra gente viver disso. Eu preciso de fibra para regular os níveis dessa insulina, para evitar essa resistência à insulina. Eu preciso das vitaminas presentes nas frutas, nas sementes, nas castanhas, para desinflamar, para diminuir esses radicais livres. Então, quando a gente vai ajustando o terreno, a gente vai melhorando esse ambiente, às vezes a gente não tem mais sintoma. Aquela pele que era cheia de acne já tá melhor. O cabelo que ficava oleoso não fica mais, né? Então, assim, pele é um reflexo do que também tem aqui dentro. Total, porque né? eu tenho 3 vias de eliminação. A gente tem fezes, urina e pele. Então, essa pele oleosa é sinal de que aqui dentro está com excesso, geralmente, de carboidratos e açúcar e excesso de lácteos. O lácteo também, né, o leite derivado, ele aumenta bastante os níveis de IGF-1, que é uma substância que aumenta a insulina inflamatória. Então, assim, tem uma hora que a gente precisa varrer um pouco essa alimentação dela. Não dá pra gente achar que dá pra viver, Márcia, de fast food todo dia. A mulherada almoça pastel com refrigerante. Então, assim, eu troquei, hoje eu não deu tempo de almoçar, eu comi um sanduíche com refrigerante. Então, uma hora o corpo vai cobrar ela. E vai ser bem caro, e tem sido cada vez mais caro. E pelo uso, né, de medicamentos, excesso de remédios, a gente vê cada dia pessoas mais jovens com síndromes que a gente não via, né? Então, assim, 20 anos, eu tenho uma menina de 22 anos com artrite reumatoide, eu tô cheio de pacientes jovens de 20 a 30 com psoríase, com doenças autoimunes, né? Então, assim, o corpo, eu falo que antes dava defeito aos 40, agora tá dando defeito aos 20. Por quê? Porque essa geração do 20
é muito mais intensa do industrializado do que a nossa geração do 30 e 40, que comeu bem até uns 10, a gente começou a escorregar depois da adolescência, né? Então é um equilíbrio, a gente precisa comer saudável a semana toda, tentar manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, e no final de semana eu me permito comer uma pizza, um hambúrguer, e a gente tenta entrar num acordo, né? Mas geralmente a síndrome do ovário policístico, a gente trata tanto os efeitos colaterais quanto a fisiopatologia, que é a causa dela, que é nutricional, geralmente. Total, né? É muito bom ouvir isso. Total. Porque você vê, às vezes, as mulheres tão desesperadas com relação a esse quadro, né? E você está falando uma coisa que é muito... Você falou assim, se permitir no final de semana comer alguma coisa nesse sentido. Geralmente, quem faz uma reeducação alimentar não sente nem tanta vontade, assim, de sair, de fazer um dia do lixo. É quase Quando come, ela até se sente mal. Ela fala, Patrícia, me senti meio mal. Achei que paguei muito caro, né? O preço foi muito alto. Então, me deu azia, aumentou a oleosidade na pele. Então, às vezes, ela prefere manter esse hábito, a rotina, né? Saudável. É verdade. Tem uma amiga minha que fala assim, é igual sair com ex, comendo fast food. Dá um arrependimento. Na hora é até bom, mas depois dá um arrependimento. Por que eu fiz aquela porcaria? É igual sair com ex. É bem assim. Isso. Eu vejo muito esse comportamento. Quando a mulher começa a melhorar o que ela come, como qualquer ser humano, né? Quando você cria uma criança com esse aspecto de comer comida de verdade, como é que quando come algo que sai daquilo ali, logo nasce uma espinha, né? Muda a característica da pele. E nessa área que a gente trabalha, de saúde da mulher, Patrícia, a gente vê muita mulher com a questão da endometriose com muito sofrimento. No meu caso, a gente trata muito a dor no aspecto da endometriose. Né? A mulher apresenta dor na relação sexual, muita dificuldade, às vezes, para engravidar. Existem alguns trabalhos voltados para a gente fertilidade, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas no aspecto da endometriose, que é uma doença que acomete um número muito grande de mulheres, a gente está vendo cada vez mais, né? A endometriose também aparecendo. Como é que você consegue modular essa parte da nutrição para elas? É na mesma linha do ovário policístico? Você consegue também agir na causa? Sim, na endometriose, Márcia, eu acho que assim, a gente tem um diagnóstico muito mais eficiente, né? Então hoje a ressonância, os aparelhos e a técnica para diagnóstico tá melhor. Eu tenho atendido muita paciente agora com diagnóstico de endometriose. Que era demorado, né? Era demorado. Para os nossos pacientes. Sempre, sempre. Então, assim, o que acontece? A endometriose, ela é muito mais complexa do que até o ovário policístico. Essa endometriose, ela pode acontecer por um sobrepeso ou obesidade. Então, essa mulher ganhou muito peso nos últimos anos. Então, quando eu ganho peso, esse tecido adiposo, que é o tecido de gordura, ele libera substâncias que são inflamatórias. A gente achava que essa gordurinha que sobra aqui é só uma questão estética que a gente tira na plástica, mas não é. É um tecido com função metabólica e ele gera citocinas inflamatórias. Então, essa mulher que ganhou peso, geralmente ela está mais inflamada e essas substâncias elas vão circulando e podem acometer ali a parte toda do endométrio, do útero. Então, a gente faz a adenomiose, a gente faz a endometrite, a gente faz a endometriose. Então, primeiro é avaliar o peso dessa mulher. A gente precisa emagrecer ela. Porque senão, Márcia, eu tenho uma paciente que fez 3 cirurgias de endometriose, né? Olha o sacrifício, olha a dor dessa menina, uma menina muito jovem, né? Com 3 cirurgias. E o exame recente dela, o exame de sangue, né? Não foi nem outra ressonância, ela continua com os marcadores de inflamação todos alterados. Então, uma menina que está inflamada, se ela não bloquear com a pílula de uso contínuo, ela vai continuar causando aqueles focos e ter que ir para uma próxima cirurgia. Então, ela tem que mudar o estilo de vida. Então, é emagrecer. Ali, o exercício, de novo, entra como um fator super importante na redução desse processo inflamatório. A gente sabe, regula muito a inflamação.
A gente hoje vê estudos mostrando que existem substâncias que são disruptores endócrinos, então ele age ali na célula em receptores, liberando hormônios em excesso, gera um erro, né? Então, quem seriam esses disruptores? Seriam essas toxinas ambientais. Produtos de maquiagem que tenham chumbo, mercúrio, cádmio. A gente tem o alumínio, que é super, né, tóxico para gente. A gente sabe que o plástico ele tem substâncias com caráter inflamatório. Então, tentar utilizar essa questão da maquiagem, né, da maquiagem vegana sem contaminante, tentar usar um desodorante, usar um leite de magnésia como desodorante, né? Então, eu posso fazer leite de magnésia, que aí não tem contaminante nenhum, não tem alumínio. A gente pode usar, pingar uma essência, por exemplo, de óleo de malaleuca, que aí ele também tem uma função antifúngica, então controla um pouco mais esse cheiro. Então tem os corantes também, tem uma relação bem grande com a endometriose, os agrotóxicos estão sendo estudados. Então olha como a gente está sendo muito exposto, a mulher, né, exposta a muita química. A homem não fica passando maquiagem todo dia, se enche de perfume, né? Então, assim, a mulher, esse exagero que a gente tem pela busca da beleza, né? Olha quantos procedimentos essa mulher às vezes coloca, né? É verdade. Então, a gente vê hoje estudos saindo até com implantes mamários, que esse silicone teria um perfil também agressivo para o corpo, né? Que ele faria essa desregulação e um caráter inflamatório. Então, assim, trabalhar sempre tentando minimizar a exposição dessa mulher com endometriose para essas substâncias. Eu gosto muito de trabalhar com fígado. Na medicina chinesa, né, essas sobrecargas do útero, às vezes a gente pensa lá no fígado. Então, limpar essa rota hepática. Essa mulher que come um monte de porcaria, essas porcarias passam pelo fígado também. Remédio passa pelo fígado. Então, a gente precisa modular essas fases que a gente chama de detox, que ficou conhecido o detox pelo suco verde, mas detoxificar é um processo muito mais complexo e está muito além de comer uma couve. Então a gente faz plantas, um pepino, né? Fazer um suco detox de manhã. Então, assim, usar uma planta, usar um boldo, uma carqueja, a gente consegue melhorar essa rota do fígado. A gente precisa sempre avaliar a função intestinal. Os estudos estão mostrando a relação desse microbioma do intestino com o aumento de fatores inflamatórios correlacionados com a endometriose. E geralmente as mulheres com endometriose, elas sempre falam na consulta de primeira vez: meu intestino sempre foi ruim. Nem lembro quando ele era bom. Acho que eu nunca tive ele bom. Então, olha, uma menina que veio assim com um histórico de um intestino ruim, daqui 20, 30 anos ele pode ter repercussões sistêmicas, né? Então, a gente sempre avalia bastante essa parte também da função intestinal. E a carga inflamatória da dieta, Márcia. Então, assim, o estilo de vida que a mulher quer ter hoje, né? Então, comendo esse monte de porcaria da indústria, não fecha a conta. Não fecha a conta porque ela é estressada, ela soma porcaria com estresse e sedentarismo, porque a gente trabalha. A mulher trabalha fora, a mulher tem um filho para cuidar, a mulher chega em casa, tem a casa, conta para pagar. Então, assim, essa mulher entrou numa bolha, né? Que tudo somado gera um processo inflamatório nela. Então, assim, se eu não consigo, né, fazer atividade física porque eu tenho 3 filhos, eu não dou conta, eu trabalho fora, então vamos colocar pelo menos algo para dentro através da alimentação, da ingestão. Então eu vou fazer o que tá mais fácil naquele momento, que é mudar meu estilo de ingesta alimentar. Então fazer uma dieta anti-inflamatória, rica em frutas, verduras, aquele mínimo que é o mais, sabe? Tipo, comida da feira. Hoje, eu falo que a gente chegou na ciência em quase, né, tantos anos de estudo da nutrição, em 2020, a gente só trabalha, Márcia, com alimento que era aquele do vovô. E em cápsula, quando a gente vai fazer cursos de suplementação, é tudo composto de alimento. Então eu uso resveratrol na cápsula que vem da uva. A gente usa uma substânciazinha do romã que limpa a pele do melasma. Então olha que impressionante. A gente né? Eu falo no assim, tempo. A gente voltou no tempo. E a fitoterapia, né, essas substâncias, os compostos de alimentos e de plantas, eles têm sido um investimento muito alto até da indústria farmacêutica. A gente acredita que para frente, assim, porque tem menos efeito colateral, né? Então a gente consegue administrar melhor no paciente.
Eu já tinha ouvido você falar da maquiagem, eu estava esperando você repetir. Ela vai repetir, porque ela vai frisar isso. E eu acho super importante essa questão da maquiagem. Ah, frescura, maquiagem vegana. E, na verdade, Nada. é tão importante, porque a gente passa por ser mulher, exige tanta coisa. A gente já falou de higiene, de depilação, a gente já falou da correria do dia a dia e de ser mulher inserida no cenário de que você tem que estar magra, bonita, né? Então, Aham. tudo isso, quantos sacrifícios, quantas vezes as mulheres tomam remédios para emagrecer, né? Fazem sacrifícios extremos em vez de estar cuidando da saúde. E os remédios, Márcia, assim, esse remédio que a mulher busca, né, pela estética, quando elas chegam no meu consultório, eu falo assim, quantas vezes você tentou? Ah, tentei 3. Deu certo? Não. Então, assim, enquanto ela não mudar o estilo de vida, mudar o que ela come, mudar o exercício físico, ela vai estar sempre em busca de um médico que dê uma receita para emagrecer e nunca vai ter sucesso. Isso vale para o paciente com obeso, mórbido, com... Eu falo assim, às vezes a bariátrica não é a solução de todos os problemas, ela pode ser essencial para aquele paciente, mas a desnutrição que esse processo causa é muito grande. E esses remédios, às vezes alguns deles, né, a gente tem o Orlistat, por exemplo, que é utilizado para emagrecer, ele é um inibidor, ele inibe, bloqueia a captação de gordura no intestino, então essa mulher comendo gordura, fritura, ela não vai absorver. Só que eu tenho vitaminas do grupo que são lipossolúveis, A, D, E e K. Então eu não vou absorver essas vitaminas com esse remédio. Então, às vezes, eu tenho uma baixa de vitamina D, eu consumo alguns alimentos como gema de ovo, que tem vitamina D, só que eu não vou absorver no intestino. Então, assim, é óbvio que se minha paciente chega do endócrino usando esse medicamento, a gente não retira, a gente apoia esse tratamento dela, eu vou fazer uma dieta, porque eu falo assim, olha, esse remédio tem um tempo para usar. É uma bengala. Ele só vai te pular daqui para o outro estágio. Pode ser que ele te ajude a emagrecer. Mas a gente vai tirar esse remédio. E aí, quem vai ser você quando a gente tirar esse remédio? Né? Então, avaliar tudo. Né? É um paciente que perde, isso, ele perde gordura nas fezes. E aí a gente vê muito essa questão do controle fecal no consultório. Tá? Porque o paciente tem dificuldade do controle fecal. Às vezes é uma paciente que você está tratando ali uma incontinência urinária, que o paciente obeso costuma ter continência urinária, exatamente pela alteração da biomecânica do corpo, né? Então sobrecarrega o peso em cima da bexiga. Aí é um paciente que está começando a se queixar de uma incontinência fecal, está fazendo esteatorreia, está perdendo gordura nas fezes, está tomando um Orlistat. A gente observa muito isso, fala, mas seria melhor fazer uma alimentação balanceada? Eu preciso que esse paciente perca peso? Na incontinência urinária, a gente tem muitos aspectos relacionados à obesidade, né? E um aspecto relacionado à ingesta de sódio inadequada e também cafeína e água, de uma forma geral, que é água. Seria uma outra live. Falar de incontinência urinária e incontinência fecal realmente seria uma outra live, né? A gente precisava de um pouquinho mais de tempo. Eu tenho, assim, lá no consultório, que até o seu Instagram, né, a gente tem muita paciente de vulvodínia. Eu não sei por que tem tanta paciente de vulvodínia, não sei explicar. Eu acho que é uma coisa que você começa a trabalhar essa área e tem uma coisa lá em cima que faz a gente atrai, Márcia. A gente atrai. Faz o fluxo, né? Eu não sei, eu não escolhi, te juro, assim, eu vou fazer isso, não escolhi. A minha história, até com disfunção sexual, foi uma história assim, muito acaso. Eu tinha um trabalho voltado na obstetrícia e num projeto social, e eu comecei a atender uma mulher de uma comunidade que tinha uma disfunção sexual. E aí, como parece que você cria esse imã. Nesse aspecto da vulvodínia, que eu acho que também hoje eu estou com um olhar melhor e eu acabo identificando uma vulvodínia ali, onde ela ainda não foi diagnosticada pelo ginecologista dela, que aí que geralmente eu faço essa bate-bola, eu peço assim, você pode ir numa ginecologista e peço para ir para a Natália, porque eu já sei que eu vou ter essa certeza. Um especialista, né? Eu sei que a Natália vai olhar para aquela paciente ali já com esse foco, sabendo que pode ser uma vulvodínia e tal. E aí, o que eu observo muito na minha paciente da vulvodínia é a questão da nutrição. Isso acontece muito assim comigo, Patrícia. A paciente me manda mensagem, Márcia, eu piorei. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Né? Aconteceu isso outro dia, né? Não sei nem se ela está aqui vendo a gente. Eu não fiz nada, não aconteceu nada. Eu falei, mas o que você comeu? Você bebeu? Foi álcool? Foi alguma coisa?
Aí começa a me dizer, ele fala assim, eu comi uma salada, o que tinha nessa salada? Ah, cebola roxa, o que você bebeu? Tomei limonada. Aí eu falei assim, olha, será que não está relacionado? Porque às vezes quando o paciente ainda não vai na nutrição, ele fica no escuro. E eu fico tentando Dá entender com uma ele luz, né? quais são os gatilhos. Eu falo, qual pode ter sido o gatilho? E aí, o que acontece? Eu consigo convencer a pessoa a ir na nutricionista. Que quando eu começo a achar um monte de gatilho ali, ela começa a entender que ela tem que ir na nutricionista. A vulvodina é uma disfunção que eu preciso muito da nutrição, sabe? Assim, a vulvodina A gente, eu falo que a gente, todas nós, né? A nutri, a fisioterapeuta e a médica, nenhuma vai sozinha na vulvodínia, nenhuma consegue resultado sozinha. E a Então psicóloga, às vezes, né? Muitas vezes. Super, a terapia, a gente sempre encaminha também essa mulher para terapia quando ela tem um recurso de fazer. Então, assim, a vulvodínia eu trabalho há muitos anos já. Acho que como você, eu caí um pouco de paraquedas também, lá em 2003, com uma paciente da doutora Natália Gama. E eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, Natália, o que é isso? Eu não sei nem o que é, pelo amor de Deus, você me dá uma luz, o que você quer que eu faça com essa paciente? Então, lá atrás, eu comecei a trabalhar com a dieta do oxalato, diminuindo, né, alguns alimentos fonte e aquela coisa da curiosidade, né, Márcia? Eu aplicava aquele protocolo com todas elas e às vezes não funcionava para todas. E eu ficava encucada com aquilo. Eu falava assim, gente, mas por quê? Se o negócio é para funcionar, tinha que funcionar em todo mundo. Eu só esqueci... Não é assim, né? Só esqueci lá em 2003 que ser humano é único, né? E a vulvodínia, ela tem diversos mecanismos para ela estar acontecendo. Então, assim, eu tenho questões imunológicas que estão envolvidas. Então, essa mulher, ao invés de retirar o oxalato dela, o café, o chocolate, eu tenho que pensar em suporte imunológico. Se ela é uma menina que tem bronquite, que tem asma, que tem um HPV, que tem um monte de queixa de imunidade, então, assim, eu vou cercar a imunidade dela. Se é uma outra paciente que ganhou muito peso, que tá gordinha, né, tá toda inflamada, já tem uma endometriose junto da vulvodínia. Então, assim, eu vejo que a inflamação é o mestre que está acontecendo ali naquele organismo, eu vou atingir aquele foco. Então, eu vou falar para ela, vamos trabalhar em dieta anti-inflamatória, vamos fazer nutriente para isso. Então, a gente sempre tenta olhar um pouco os mecanismos durante a ficha, né, a anamnese. Eu atendi uma agora que está fazendo vulvodínia por conta de episódios de candidíase, que a gente já conhece, né? Lá no meu post do Instagram, acho que eu tenho uma cascata que mostra como que o fungo consegue ativar essas respostas. Então, adianta eu tratar só a vulvodínia cortando café? Não adianta. Eu preciso trabalhar fungo nessa mulher, porque o fungo está ativando a imunidade que está ativando a inflamação. Então, quando eu comecei a trabalhar dessa forma, e eu comecei a falar para a Natália assim, Natália, pelo amor de Deus, não fala só do oxalato, porque ela vai chegar aqui e eu vou ter que falar um monte de coisa além do oxalato para ela, porque não é só isso. Eu não estava enxergando só isso na clínica, pela resposta delas. Então, hoje eu trabalho analisando bastante o contexto geral de saúde dela. Tem alguns nutrientes que estão envolvidos em dor crônica, então é importante eu pedir um exame de sangue, né? A gente pede uma vitamina D, que é importante na dor crônica, a gente pede uma B12, que ela está envolvida com neuropatias, então eu preciso saber se essa mulher está com uma B12. Às vezes a gente pede uma urina para ver se tem um cristal de oxalato na urina. Então a gente vai tentando fazer todo esse rastreamento da melhor forma possível. E assim tem funcionado muito melhor a resposta, né? Em conjunto com a fisio, em conjunto com a ginecologista. E as sensibilidades alimentares também, né, Márcia? Que é isso que você falou. Às vezes eu tô com uma paciente que comeu um curry, e aí o curry, ela falou que ela passou mal no dia seguinte. Então eu sempre falo, o que você comeu ontem de diferente? Você come arroz, feijão, bife todo dia. Ontem entrou quem? Entrou uma bebida alcoólica? Entrou uma pimenta? Entrou uma comida mexicana? Né? Que alimento? Entrou um camarão? Um amendoim? Comeu amendoim demais? Então a gente vai tentar fazer um mapa daquele dia anterior, até 48 horas antes, para tentar encontrar os alimentos que a gente sabe que eles têm um alto peso molecular, que estão mais relacionados com alergias e sensibilidades alimentares.
Então a gente vai tentando fazer assim. E o resultado da Vulvadina é lindo, né? Então, assim, tem mulheres que às vezes em 6 meses já percebem melhora, mulheres com 1 ano, as indisciplinadas nunca ficam boas, né? E depois eu falo para elas, as que ficaram boas, então a gente vê sumir do consultório e quando ela chuta um balde lá na frente, porque a vida deu errado, separou, ficou triste, se afogou de comer açúcar de novo, ela volta lá pra gente e fala assim, tô precisando de você de novo. Então a gente precisa... É assim. Então eu falo para elas assim, ó, a vulvadina é uma doença crônica. Ela tá boa agora porque você tá fazendo físio, porque você tá comendo bem, porque você tá fazendo atividade física e terapia. Então você precisa disso pro resto da vida, né? A físio, você vai aprender a fazer os exercícios, talvez ela vai te dar alta e você vai ficar... E tudo bem, né? Mas alimentação a gente não pode dar alta, entendeu? Porque comer bem é pra vida. Ela tem que entender que comer bem é pra vida inteira. Isso nutrição é pra vida. Nutrição e terapia é pra vida. É pra vida. Eu sempre. A Vulvadina tem essa questão de ser uma doença crônica e elas jogam no Google, falam, você dá um Google lá e você vai ver que é uma doença que não tem cura e você fica com aquela neurose, entra em depressão, fica arrasada e não adianta se cuidar. E eu falo assim, olha, eu dou alta. E aí mostra estudos, tem estudos de follow-up de 10 anos. Que as mulheres estão bem em casa só com exercícios domiciliares. Então, assim, a gente sabe que tem melhora. E algumas vezes você precisa sair um pouco da dieta, porque você tem uma vida social, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho paciente em conjunto com você que toma cafezinho expresso comigo lá no consultório e que tá tudo ok, que tá liberado, que segue isso numa boa, que me conta que bebeu uma vez ou outra, sabe? Algumas pessoas têm uma vida... Assim, não eu acho que é um equilíbrio, né? Então, assim, se eu falo para ela, se a gente tem 7 dias na semana e eu tenho 90% do meu tempo dedicado ao meu autocuidado, com uma boa alimentação, né? Se eu comer e beber um vinho com o marido sexta-feira à noite, tá tudo bem. Não é uma pizza que vai te mandar conta. Né? Então, não é um cafezinho expresso que ela toma uma vez por dia, só que ela tirou a batata frita do prato do almoço, ela não come o pastel mais, ela não come, fica comendo salada com quiche todo dia no almoço, achando que tá diet, fitness. É horrível isso, né? Isso é horrível. Isso é horrível. Então, assim, você entende que o dia dela era muito inflamatório. Quando eu deixei só uma dose de Nespresso, de um expresso para ela, e ela fica feliz, e tudo dá certo. Né? Então, acho que é encontrar esse equilíbrio dentro da dieta dela, da rotina. Eu vejo muito isso no seu trabalho, porque elas falam para mim, né? Não tem problema. Uma vez ou outra, tá tudo sob equilíbrio, super bem. A gente tem mais alguns minutos, aí eu queria falar um pouquinho da fertilidade, porque eu acho que isso é um assunto super importante. Mandei uma paciente esses dias, né? Eu sei que tem muita paciente de endometriose que tem a questão da falta do problema de engravidar, né? E às vezes você acaba até fazendo um trabalho em conjunto ali com isso, mas a paciente que quer engravidar, a gente às vezes faz um trabalho lá no consultório de preparação de assoalho para mulheres que querem engravidar. E até reforço postural, tudo isso. E aí a nutrição tem um trabalho lindo na fertilidade. Isso é muito, muito moderno, Márcia, assim, na nutrição. Eu falo que acho que nos últimos 3 anos, assim, eu nunca ouvi essa relação com a nutrição. Então, a gente precisa pensar na fertilidade, quais são as causas, né? Então, se é síndrome do ovário policístico que está dificultando, eu vou trabalhar com ovário policístico. A gente faz uma dieta para ovário policístico. Se ela tem endometriose, a gente tem que tratar, né, com a nutrição esse perfil mais inflamado. Mas mesmo mulheres, hoje no meu consultório, que tem buscado só para fertilidade, às vezes elas rastrearam tudo, elas não têm nada, o marido fez espermograma, não tem nada. Ela fala, Patrícia, o médico falou que ele não sabe a causa, né? Então, assim, a gente vai ter que partir para a FIV. A gente tem visto os estudos, Márcia, falando que esse estilo de alimentação moderna, o estilo de química que a gente está tendo, né? Isso causa uma falha, uma diminuição da taxa de ovulação. Então, essa mulher, às vezes, já está com FSH super baixo. Eu tenho uma moça de 35 que ela falou assim, Patrícia, o médico falou assim para mim que só na FIV porque eu estou entrando em falência ovariana. Né? Eu já estou entrando na pré-menopausa, com 35 anos. E a gente era uma paciente minha, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estratégia de 3 meses, com uma característica anti-inflamatória. A gente trabalha muito a resistência à insulina, tem compostos antioxidantes.
Então a gente trabalha como se fosse uma inflamação e radicais livres para desenferrujar. Eu falo que a gente vai desenferrujar, né? Todo esse útero dela e esse ovário. Tem estudos falando de alteração da microbiota vaginal, dificultando, piorando a fertilidade feminina, né? Então, olha como esses probióticos vaginais também são importantes para o espessamento do endométrio. Então, assim, eu tenho muita paciente no consultório, é lindo de ver o resultado, né? A gente melhora a taxa de ovulação. Eu tenho várias, assim, que já tinham passado por FIV, já tinham desistido, não tinha vingado, colocou, perdeu, né? Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser investigadas. A gente precisa investigar, às vezes, mutação genética, por isso que ela pode não estar conseguindo engravidar. Existem questões hoje que estão muito em alta na fertilidade, que é sistema imunológico, aumento de células, por exemplo, natural killer, que eles chamam, impedindo, né, o espermatozoide encontrar o óvulo dessa mulher. É como se fosse uma incompatibilidade, assim, ele tenta matar aquele processo, boicotar esse processo. Então, nutrir esse corpo, desenferrujar, desinflamar. Essa mulher que estava quase entrando na menopausa, ela engravidou do primeiro, a gente está na segunda bebezinha agora. Olha! Então, é lindo, assim, adoro. A gente, é um trabalho lindo, lindo, né? Então, assim, a mulher, ela tá num processo de envelhecimento cada vez mais intenso, a gente tem deixado para engravidar muito tarde, então esse útero também já está muito mais inflamado, e aí a gente vai tentando procurar todas essas causas e tratar para aumentar a taxa de ovulação dela. Principalmente a resistência à insulina, ela diminui os níveis de progesterona, ela diminui os níveis de estradiol, por isso que ela vai fazer essa taxa de ovulação dessa mulher cair. A gente trabalha com nutrição para homem, a gente melhora espermograma dentro da nutrição. Legal! Então é muito legal, né? A velocidade desse espermatozoide, às vezes tem uma disfunção que a gente chama de disfunção mitocondrial, ele não tem nutriente para bater a caudinha. E aí a gente já encontrou quais são os nutrientes que bate a caldinha. Então a gente faz suplementação para homem. Assim, ó, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica apaixonada e mais a gente preenche o coração de trabalhar com essas mulheres que estão ali na luta buscando um bebê, né? E a gente sabe o quanto isso é sofrido para elas. Olha, isso está sendo uma verdadeira aula hoje pra gente aqui. Eu vou tem 2 minutinhos, eu vou te dizer umas perguntinhas aqui. Olha, Tá. a Gorete está pedindo para falar sobre o leite. E qual seria também uma farinha boa para substituir o trigo, na sua opinião? Tem vários elogios, né? Então, estou perguntando se o leite realmente é danoso. Eu tenho um post. Eu tenho um post no meu perfil falando sobre leite. Lá eu coloquei todos os problemas. Isso é muito legal. Eu vou ver se eu subo ele hoje de novo para os meus stories para lembrar ele. Tá? Então lá eu falo que o problema do leite foi o que a indústria fez com o leite, né? O problema não era a vaquinha da vovó. O problema é o que a gente tem hoje, os hormônios, então são ruins, o uso de antibióticos. Então, realmente, o leite hoje, a procedência desse leite não é dos melhores. Mas eu não corto por completo. Eu acho que depende do que a mulher busca, do que ela tem de doenças. A gente tenta reduzir o consumo, variar com outras fontes, tá? Mas aí depende mesmo do que ela vai ter. Tipo, para acne eu tiro leite. Se ela tem algum sintoma de alergia muito grave, como dermatite, a gente tira o leite. Tá? Então vai variar de pessoa para pessoa. Sobre a farinha de trigo, a gente poderia substituir, por exemplo, por farinha de aveia. Eu adoro farinha de aveia. É uma farinha barata, né? Ela não vai ter o glúten, ela tem um pouco mais de fibra, ela tem compostos que ajudam até previnem diabetes. Tá? Então, farinha de aveia seria melhor. Tá ótimo. Bom, tem mais perguntas aqui. Eu vou até anotar elas, porque a gente não vai ter tempo, perguntando sobre odor vaginal e alimentação. Você já falou sobre alimentação importante para quem tem síndrome do ovário policístico, sobre o suor. Eu vi que alguém perguntou sobre hibisco. Se hibisco altera ciclo, pode alterar sim. Ah, ótimo. Tá? Tanto que a gente não usa na fertilidade também. Mulheres que estão tentando engravidar não deveriam usar hibisco, tá? Eu tô anotando aqui, ó, odor vaginal, suor vaginal na vulva, e que aí eu vou te mandar e você pode até subir para um stories, para as pessoas te acompanharem lá
no seu Instagram, que é o Vuvodine Underline Brasil, porque vai Isso. acabar. E aí, Tá. Patrícia, 1 milhão de obrigados. Eu vou deixar a live Eu que salva. agradeço. Tá? Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua aula. Faltam 7 segundos. Beijo. Beijo, Obrigada. beijo. Obrigada, beijo. Tchau, boa Tchau, boa noite. noite.